Nós estamos falando sobre gerações na igreja, sobre como que a gente lida e como que a gente trabalha as diferenças de idade à luz da palavra de Deus. E hoje eu vou partilhar, é Dia das Crianças, eu trouxe a minha criança. Tá joia? Se você não sabe, o Felipe é meu filho mais velho, tenho ele e o Henrique, que está aqui na frente, né? São os nossos filhos, eles têm diferença de 4 anos de idade, e é uma bênção para mim e para a Jussara, é um privilégio que a gente tem de tê-los como filho, e a gente vai partilhar essa mensagem de gerações diferentes, à luz da palavra, com 2 gerações diferentes, tá bom, Fê? Eu acho que eu sou o filho favorito, tá? Brincadeira. Bom dia, meus irmãos. Abram suas Bíblias comigo em Marcos capítulo 10, nós leremos nessa manhã os versos de 13 a 16. Eu sei que o texto vai estar projetado no telão para os irmãos, mas eu peço o máximo da sua atenção e também respeito em relação à palavra de Deus e permaneça com ela aberta durante a nossa exposição e o nosso tempo aqui de conversa. Marcos capítulo 10, versos 13 a 16, vai dizer assim as palavras do Senhor. Algumas pessoas estavam trazendo crianças a Jesus para que ele tocasse nelas, mas os discípulos os repreendiam. Quando Jesus viu isso, ficou indignado e lhes disse: deixem vir a mim as crianças, não a impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a ela. Digo a verdade, quem não recebeu o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Em seguida tomou as crianças nos braços, impôs-lhes as mãos e as abençoou. Palavra do Senhor, que ela fale ao nosso coração nesta manhã. Amém? Meus irmãos, a tal da sabedoria infantil é uma das coisas mais gostosas da vida. Aquelas frases que as crianças soltam do nada e deixam a gente sem reação. O que dizer das pequenas confusões que as crianças fazem sobre como as coisas funcionam? É maravilhosa a capacidade que as crianças têm de enxergar coisas que nós, adultos, muitas vezes não mais enxergamos. Às vezes alguém vai nos dizer: você precisa voltar a ver a vida com olhos de criança. Ou como já cantavam Sandy Júnior, uma história de amor, de aventura e de magia, só tem a ver... Você conhece, pode falar, tá? Quem já foi? Criança um dia. Essa música eles fazem participação com o Toquinho. E é verdade, meus irmãos, as crianças, elas percebem a beleza, a simplicidade, a verdade e até mesmo as injustiças das coisas. Mas conforme nós vamos crescendo, nós vamos nos tornando mais calejados. E acabamos dizendo com um certo pessimismo, quando nós enxergamos a realidade ao nosso redor: o mundo é assim mesmo, é jaz do maligno, isso aqui não tem jeito nenhum. As crianças ainda se revoltam diante daquilo que é injusto, mas nós, adultos, endurecidos pelas feridas da vida, já não mais nos abalamos. E é por isso que o olhar infantil, ele é tão precioso. Certamente você tem histórias na sua família, de filhos, netos ou sobrinhos, de frases maravilhosas e engraçadas, ou até mesmo daquelas palavrinhas erradas que eram tão gostosas de ouvir. Pai, você lembra de alguma que a gente falava quando era mais jovem, mais novinho, mais criança? Muitas. Muitas. A música, né, que vocês cantavam, né? Sim, o Henrique cantava a música Vim para Adorar-te da seguinte maneira: és tão talmente diesel, és tão aliloso para mim. A gente tem um vídeo, né, mãe? Um dia eu vou passar aqui no telão quando a namorada dele estiver aqui. Só para ela ver. Brincadeira. Mas eu encontrei, meus irmãos, uma lista de coisas... Ele não tem namorada ainda. Não tem. Essa é a brincadeira. Aí você pode dar risada agora. Aí. Eu encontrei uma lista de coisas interessantes que as crianças em algum momento disseram e eu quero compartilhar com vocês. O Tomás, de 3 anos, uma certa vez chegou para a mamãe e disse: mamãe, sabe qual é o nome do remédio que a vovó está tomando? É Almôndega 3. Já o João Pedro, de 4 anos, perguntou: vó, do que é feita a salada? A avó respondeu: de cebola, João Pedro. E ele retrucou: isso eu não como nem passando por cima do meu cadarço. O Dudu, de 6 anos, explicando para os irmãos o motivo dele usar aquela roupa na praia de proteção UV, é para proteger dos raios ultraborboletas.
A Liz, de 4 anos, chegou para a mamãe e perguntou: mamãe, por que é que a senhora está pintando a parede? E a mamãe respondeu: para elas ficarem lindas, minha filha. Liz olhou para ela e disse: ah, lindas do teu jeito, né, mamãe? Nem sempre o jeito da mamãe e do papai é tão legal assim. A Clara, de 6 anos, com toda a sua experiência de vida, explicando para as amigas: amigas, a minha mãe trabalha para comprar dinheiro. E é verdade, né, meus irmãos? A gente trabalha para comprar dinheiro, uma percepção do mercado financeiro e de trabalho muito interessante. A Helena, de 5 anos, fez uma pergunta filosófica para a mãe: mamãe, quem inventou as palavras? Elas têm pai? Elas têm mãe? O Otávio, de 4 anos, chegou para a mãe e disse: mamãe, um dia a senhora vai morrer? E ela respondeu: sim, filho, mas falta muito tempo ainda. E ele retrucou: mas se o muito tempo for pouco? As crianças, meus irmãos, elas veem o mundo de um jeito diferente. Elas percebem coisas que nós, adultos, já deixamos de notar. E é justamente isso que nos fala o texto de hoje. O texto de Marcos, no capítulo 10, nós vamos conversar e enxergar que a verdadeira sabedoria está em receber o reino de Deus como uma criança, com humildade, com confiança e com uma dependência total. E é isso que Jesus nos ensina. Somente quem se aproxima dele com um coração confiante, com um coração simples, pode entrar no reino de Deus. E o texto que nós lemos, Jesus está a caminho de Jerusalém, o seu ministério já se aproxima do fim, mais de 2 anos já se passaram, e agora ele segue em direção à cruz. E essa consciência para nós faz com que o texto ganhe um outro peso. O relato começa dizendo que algumas pessoas traziam crianças para Jesus, para que Jesus tocasse nelas, mas os discípulos os repreendiam. Repare, irmãos, o texto não diz que os discípulos repreendiam as crianças, mas repreendiam os pais que traziam as crianças até Jesus. E para que a gente venha entender essa atitude, é essencial nós lembrarmos o contexto cultural daquela época. Você sabe que as crianças elas não tinham valor social algum. Elas não eram contadas nos censos, raramente elas eram ouvidas e quase nunca eram levadas em consideração. Por isso, não é de se espantar que os discípulos tenham reagido dessa forma. Os discípulos apenas refletiam a mentalidade do seu tempo, uma visão em que as crianças eram o quê? Invisíveis. E aqui elas são visíveis. Que as crianças eram sem voz. E no capítulo 10 de Marcos, ele destaca algo notável e digno da nossa atenção, meus irmãos. Mesmo Jesus, a caminho da cruz, pensando no sofrimento, carregando o meu e o seu pecado, enfrentar a ira tenebrosa de Deus, Jesus interrompe a sua jornada para ensinar aos discípulos essa lição, para ensinar a todos nós como o reino de Deus se revela através das crianças. E essa é uma das cenas mais belas e mais significativas do Novo Testamento, dos Evangelhos. Simples em aparência, 3 versos, mas profunda em sentido. E ao observarmos essa passagem, nós podemos dividi-la em 4 movimentos. O primeiro deles, reprovação. O segundo, encorajamento. O terceiro, revelação. E o quarto, uma atitude. O primeiro vai dizer para nós sobre a atitude dos discípulos. Verso 13 e 14, a parte A. Algumas pessoas estavam trazendo crianças a Jesus para que ele tocasse nelas, mas os discípulos o repreendiam. Quando Jesus viu isso, ele ficou indignado. A expressão aqui usada por Marcos, ela é única e ela aparece somente aqui. O texto diz que Jesus ficou indignado e não se trata de uma irritação comum. Sabe quando a gente torce o nosso nariz? Mas essa palavra expressa uma emoção profunda, uma indignação que mexeu com o coração de Jesus. Porque Jesus observa pais trazendo filhos para serem abençoados e vê justamente aqueles que deveriam auxiliar nesse processo de discipulado, seus discípulos, fazendo o quê? Impedindo as crianças. Ou seja, aqueles que deveriam incluir estão excluindo. Aqueles que deveriam acolher estão afastando. E isso, meus irmãos, mexe profundamente com o coração de Jesus. Entre todas as vezes no Novo Testamento, onde Jesus fica indignado dessa maneira, é somente com os seus discípulos. E geralmente a indignação de Jesus era voltada com os fariseus, com os mestres da lei.
Jesus dizia a ele: vocês são hipócritas, vocês falam uma coisa, mas vocês vivem completamente outra. Vocês não vão entrar no reino dos céus e ainda atrapalham com que outras pessoas entrem. Vocês colocam um fardo pesado nas pessoas que nem mesmo vocês conseguem carregar. E essa fala, meus irmãos, contra os líderes religiosos e opressores daquela época, e a propósito, continua, meus irmãos, sendo a mesma fala que Jesus usa nos dias de hoje para esse tipo de gente. Você, fariseu, sepulcro caiado, externa uma vida que você não tem interior. Jesus, meus irmãos, fica indignado com os seus discípulos, quando os seus discípulos começam a erguer muros ao invés de construir pontes. E isso precisa nos levar a uma reflexão pessoal. Quais bandeiras, enquanto povo de Deus, nós temos levantado? Quais pautas nós temos defendido? O que é que está por detrás das nossas falas, das nossas opiniões, das nossas reações? Contra quem, meus irmãos, nós temos lutado? É contra o irmão que está do lado? O que realmente, meus irmãos, causa indignação em nós? Porque muitas vezes aquilo que mais nos incomoda não expõe a nossa santidade, expõe a nossa hipocrisia. Nós escandalizamos com o pecado do outro, mas nós permanecemos cegos diante da nossa soberba e diante do nosso orgulho. Portanto, meus irmãos, nós não fomos chamados para erguer muros, mas para abrir caminhos, não para excluir, mas para sermos ministros da reconciliação. Amém, meus irmãos? Amém. Porque Jesus veio justamente para acolher aqueles que estavam à margem, os esquecidos, os pequenos, aqueles que não tinham nada para oferecer. Quantas pessoas desejam fazer parte de uma comunidade cristã, mas pensam assim: eu não sou digno, eu sou muito errado para pisar ali dentro, para estar naquele lugar. E talvez tenham essa impressão, não por causa de Cristo, não por causa da consciência dos seus pecados, mas por causa da forma como nós, enquanto igreja, representamos esse Cristo. Isso é sério, meus irmãos. O que é que aconteceu conosco para que a imagem de Cristo, que acolhia pecadores, que sentava com publicanos, que perdoava fariseus, tenha sido substituída por uma imagem de um Cristo que segrega, de um Cristo que exclui, de um Cristo que julga sem amor? Jesus, meus irmãos, se indigna quando os seus discípulos deixam de ver o mundo pela lente da cruz. Sabe por quê? Porque quando nós tiramos os olhos da cruz, nós passamos a ver uns aos outros como pessoas a partir propriamente dos seus pecados, e não por um potencial de redenção, de restauração, de graça e de misericórdia. Mas quem olha pela cruz, vê o que o Senhor pode fazer no coração de uma pessoa. E a pergunta é, meus irmãos, que tipo de discípulo nós temos sido? De que forma nós temos representado Jesus diante daqueles que tentam se aproximar dele? Porque talvez, sem perceber, nós estejamos afastando as pessoas que Cristo quer abraçar. E talvez a nossa religiosidade tenha se tornado um obstáculo entre a graça e o pecador. Por isso, meus irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós e nos constranja a sermos uma igreja, no nome de Jesus, onde cansados e sobrecarregados encontram descanso ao pé da cruz de Cristo. E por vezes, como os discípulos, o que nós temos feito? Afastado as pessoas que Jesus quer abraçar. E isso é sério, meus irmãos. Ouviremos da boca do próprio Cristo: eu nunca te conheci, saia daqui. De que maneira, irmãos, nós temos afastado os pequeninos de perto de nós? Nós colocamos aqui 4 maneiras. A parte mais difícil, lógico, fica com meu pai. De maneira prática, quando Jesus fica indignado, Jesus não fica indignado com o sistema farisaico naquele momento, com os religiosos. A indignação de Jesus é com os próprios discípulos de Jesus, porque eles não estavam entendendo aquilo que Jesus estava fazendo. E compreender isso é importante para que essa fala de Jesus não sirva para a gente. Por exemplo, vamos fazer 4 aplicações. A primeira: como que nós temos afastado pessoas ou crianças do nosso convívio? Primeiro, quando nós confundimos o amor por Cristo com fanatismo religioso. Paulo disse que a gente deveria zelar pela igreja com zelo de Deus.
e não com o nosso zelo. Muitas pessoas no passado foram expulsas de igreja porque cortaram cabelo, porque jogavam futebol no domingo, porque não podia, por exemplo, assistir televisão. Mas era engraçado que essas igrejas que proibiam as pessoas de assistirem televisão, na casa do pastor, tinha televisão dentro do guarda-roupa. Se você foi criança nessa época, você lembra disso. Eu tinha amigos nesse sentido, nessa época, quando eu era criança. E muitos deles se afastaram da igreja por esse fanatismo religioso. Os discípulos precisavam zelar pela igreja, não com o seu zelo, mas com o zelo de Deus. Isso quer dizer que nós vamos abrir a porteira para tudo? Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que tem um zelo que não é o zelo de Deus, é um zelo da religiosidade, e nós, às vezes, mantemos esse zelo e isso afasta as pessoas de Jesus. E talvez algumas dessas pessoas que fizeram isso, fizeram naquilo que eu chamo de uma sincera ignorância. Eles achavam que estavam fazendo as coisas para o bem do Evangelho, mas não era o bem do Evangelho, não era o bem do Evangelho. E nós precisamos ter discernimento nesse caminho para que a gente não afaste pessoas que Deus está se aproximando. Segundo, quando acolhemos um evangelho legalista, ao invés de nos deixarmos acolher pelo evangelho da graça de Deus, da graça de Deus. E isso é importante porque o que essas crianças tinham para oferecer a Jesus? Nada. Eles não recolhiam impostos. Eles não tinham força física para lutar contra Roma. E o que eles tinham? Eles não podiam oferecer nada. Eles não tinham nada, aparentemente, que a sociedade entendesse como virtude para seguir Jesus. O que eles tinham era uma sinceridade de coração. O que eles tinham uma predisposição no seu coração para seguir a Jesus. Terceiro, quando eles veem em nós mais críticas do que amor pela igreja. Vamos citar junto? Consegue ler? É possível ler daí? Vamos lá, vamos lá. Quando? Deixa eu partilhar algo com vocês aqui. Eu nasci em igreja, eu nasci em 17 de março, que era um domingo, 9h30 da manhã. 1974. Depois você faz as contas, tá bom? Não perca tempo com isso agora, não. E desde criança eu venho à igreja. E quando nós decidimos, eu e Jussara decidimos nos casar, nós fizemos alguns acordos, porque no meu pedido de namoro para a Jussara, eu já disse o que eu ia fazer no futuro. Então a gente deixou os caminhos muito claros, qual seria o nosso rumo, e nós fizemos alguns acordos. Eu lembro que um dos acordos que nós fizemos é que nós nunca falaríamos mal da igreja ou de alguém da igreja na frente dos filhos. Vou repetir. E eu queria te consolar com isso, porque possivelmente você já fez isso. Eu não disse que a gente não ia falar mal. Eu disse que a gente não ia falar mal na frente dos filhos. Porque eu e você somos pecadores. De vez em quando a gente escorrega e a gente fala. Talvez você vai falar de mim, talvez você vai falar dessa igreja. E, na minha perspectiva, está tudo certo. Fique em paz. Tá bom? Mas o que nós acordamos quando antes de ter filhos? Que nós não faríamos isso, porque nós queríamos ter filhos que amasse a igreja e amasse os irmãos da igreja. Amém? E quando criança, eles não teriam discernimento para lidar com algumas coisas que nós adultos lidamos. Então, eles precisavam crescer amando E o dia que eles fossem adultos, tivessem maturidade, eles teriam as suas próprias decepções e teriam que lidar com as suas próprias decepções. Mas a gente não queria que eles olhassem para a igreja e vissem a igreja como algo que, por exemplo, roubam os seus pais, que roubam a paz dos seus pais, que roubam o nosso almoço de domingo para conversar sobre problemas da igreja na mesa, na frente dos filhos. Entende o que eu estou dizendo? Então, a gente precisa passar a informação correta para os nossos filhos. Eu já contei essa história para vocês, mas eu preciso contar de novo. Você lembra da Arca de Noé? Você não estava lá, mas na sua memória você lembra. Você lembra?
O que tinha dentro da Arca de Noé? Animais. Qual o material que a Arca de Noé foi construída? Imagina aquilo na água. Animal, comida, madeira, molhada. O banheiro do animal era dentro da arca. Está sentindo o cheiro? Capim molhado, animal sujo, estrume lá dentro. Pergunta que eu te faço, era melhor estar dentro da arca ou fora da arca durante o dilúvio? Hã? Vocês entenderam? Às vezes o cheiro de alguns segmentos religiosos ou da igreja, para nós, adultos, parece ser insuportável. Mas é melhor estar dentro da arca ou fora da arca? Essa é a pergunta que a gente precisa fazer. Essa é a pergunta que a gente precisa fazer. Nossos filhos vão amar a igreja quando a gente amar a igreja. Dá para entender isso? Nossos filhos vão servir na igreja quando nós servimos na igreja. Eles são esponja. Você que é pedagoga, você que estuda comportamento, você sabe o que eu estou dizendo. E você que é mãe sabe o que eu estou dizendo também. Essa turma é esponja. E por que Jesus não construiu a primeira universidade de Jerusalém e construiu um curso de 12 passos como ser discípulo de Jesus e no final do curso entregava o diploma para os seus discípulos para que eles continuassem a caminhada? Do ponto de vista pedagógico ou andragógico, não seria mais eficiente? Por que Jesus resolveu andar com 12 homens? E esses 12 homens depois foram reconhecidos não pelo seu discurso, mas porque faziam a mesma coisa que Jesus? Ter filho é uma relação de discipulado. Os nossos filhos vão reproduzir aquilo que a gente reproduz. Aquilo que a gente reproduz. Por último, quando a gente afasta eles da igreja, quando acreditamos que podemos viver o evangelho sem comunidade. E aqui é uma palavra de alerta. E eu quero ser bem duro nisso, porque eu não quero perder vocês. E a Bíblia diz que leais são as feridas feitas pelo que ama, porém o beijo de outros são enganosos. Provérbios vai dizer. Então talvez eu te fira. Deixa eu dizer, não tem como a gente seguir Jesus se a gente não tiver numa comunidade de fé. Esse negócio desse evangelho independente, desse evangelho sem comunidade de fé, não cabe nas Escrituras. Os nossos filhos virão na igreja se a gente vem. Os nossos filhos servirão na igreja se a gente serve. Nós precisamos acordar de manhã empolgados para ir para a igreja. Nós precisamos acordar os nossos filhos dizendo que nós vamos para o melhor lugar do mundo. Amém? Amém? Nenhuma criança, não é o seu filho, eu quero te consolar e eu quero te exortar quanto a isso. Não é só o seu filho que levanta domingo de manhã com preguiça. Todas essas crianças aqui que cantaram hoje, possivelmente acordaram hoje com preguiça. Mas por que eles estão aqui? Porque os pais incentivaram. Incentivaram. Um dia eles terão maturidade. Mas enquanto isso, eles vão obedecer o que a gente fala. Porque quem é Deus na vida dos seus filhos? Está gravado e pode soar como heresia. Quem é Deus na vida dos seus filhos? Você. A referência de Deus que o seu filho tem é você. É você. Você que é a referência de Deus na vida dos seus filhos. Amém? Então a gente liga a anteninha, a gente acorda e a gente se compromete com o Senhor. Você quer ver filhos crescerem seguros? Quando os pais se amam. Quando os pais se cuidam um do outro, zela um pela vida do outro. Cresce uma geração segura. E a menina, quando quiser casar, sabe o que ela vai fazer? Eu quero casar com alguém que é igual ao meu pai. Me dá até pavor no coração, viu, pai? Nossa. É isso aí. Por isso que é pela fé. Isso. Mas nós temos essa responsabilidade sobre nós. E eu queria citar um ateu aqui. Saramago, ele vai dizer que essa sensação, não tem a citação, é minha, eu vou só plagiar o Saramago aqui. O Saramago vai dizer que esse negócio de filho é complicado. Ele não fala a palavra complicado, ele é mais erudito. E ele diz que a gente nunca tem a sensação se o que a gente está fazendo está certo. Então a gente precisa lidar com isso o tempo inteiro. A gente precisa lidar com isso o tempo inteiro.
Esses são algumas alertas, alguns sinais para a gente tomar cuidado com isso. Por quê? Há uma grande questão aqui que eu queria só pontuar ela. Timóteo era um jovem que possivelmente hoje nenhum headhunter indicaria ele para um bom cargo numa empresa. Ele tinha alguns problemas. E Timóteo foi educado pela sua mãe e as avós aqui nessa manhã. E pela sua avó. Ele foi influenciado pela vovó. E Paulo vai dizer o seguinte sobre Timóteo, que Timóteo herdou da sua avó e da sua mãe uma fé não fingida. E o que é fé não fingida? Fé não fingida são pais que na igreja e em casa são as mesmas pessoas. Dá para entender isso? Amém? São crianças que olham para os pais, são adolescentes que olham para os pais e sabem que em casa e na igreja eles são exatamente o quê? A mesma pessoa. Isso tem um poder de fazer com que as crianças amem ao Senhor sobre todas as coisas. Por último, um outro combinado que eu fiz com a Jussara, para os nossos filhos. Nós combinamos não brigar na frente das crianças. Nós não combinamos não brigar. Credo, pastor, você briga? Briga, eu sou carne e osso, igual você. Por que você me coloca no pedestal? Eu sou igual você, sinto raiva como você. Então nós combinamos o seguinte, nós nunca vamos discutir na frente dos nossos filhos. Quando a gente tiver algum atrito, a gente guarda, marca o horário, eu tento fugir, não consigo, e a gente vai tratar o que tem que ser tratado. Isso é pesado, né? Porque agora eu tenho que partilhar isso na frente de um filho de 26 anos que é pastor. São coisas que podem afastar os nossos filhos, não da instituição igreja, mas da presença de Jesus Cristo. Amém? Tem uma pergunta aqui, pai, para você ir para o segundo ponto, que eu acho que é importante a gente fazer ao nosso coração. É a seguinte, antes de perguntarmos por que os nossos filhos se afastaram do caminho do Senhor, que a gente tenha coragem de perguntar o que é que eles viram em nós. E é a partir dessa indignação e reprovação que Jesus traz o encorajamento para a gente. Então não é fora, é interno. O que eles estão vendo da nossa relação? A segunda observação é encorajamento. Jesus disse assim, deixe vir a mim os pequeninos. Estão comigo? Deixem vir a mim os pequeninos. Deixem vir a mim. Jesus está dizendo assim, não os impeça, não crie barreiras. Não criem barreiras. É interessante porque essas crianças, elas não podiam oferecer nada a Jesus, absolutamente nada, elas não tinham o que oferecer. Então a gente precisa criar uma estrutura para que essas crianças venham, para que as novas gerações venham. Deixa eu te dar um exemplo que eu estou dizendo, que não é só teoria. Exceto o nosso orçamento com prédio, como igreja, aqui essa igreja, a Igreja Visível, o nosso maior investimento financeiro em faixa etária, adivinha qual é? Adivinha qual é? O nosso maior orçamento em faixa etária financeiro dessa igreja é nas crianças. É nas crianças. Sabe por quê? Há uma estatística da APEC, e o Ted Tripp também usa no seu texto Pastoreando o Coração da Criança. Ele usa essa estatística e diz o seguinte, 85% das pessoas na igreja se convertem entre 4 e 14 anos. Desculpe, irmãos. Por que a gente vai investir dinheiro nos adultos? Se converte quando é criança. Estrategicamente, a gente está colocando dinheiro em lugar errado. Estão comigo? A gente está colocando dinheiro em lugar errado. Essa faixa etária é importantíssima. Por que a gente fez o culto das crianças ontem? Por que a gente colocou os brinquedos? Por que teve lanche classe A? Por que teve... Porque nós entendemos que a igreja é um instrumento para deixar as crianças... E preste atenção, as crianças precisam ter prazer de estar juntas na congregação. Estão comigo?
Sabe esse negócio assim, fulano foi dormir lá em casa, fulano dá trabalho, a casa fica bagunçada, mas deixa eu dizer, leve para sua casa. Leve para sua casa. A casa se arruma depois, não tem problema. Faça essas crianças conviverem, andarem junto, terem os seus amigos na comunidade de fé. Nós crescemos em um ambiente específico, o Felipe e o Henrique cresceram em um ambiente específico, que normalmente em casa, no sábado, nossa casa tinha estrutura para isso, no sábado eu ia dormir, tinha 5 adolescentes, eu acordava no domingo de manhã, tinha uns 15. Dá trabalho? Dá trabalho. É complicado? É complicado. Mas eu quero que eles convivam junto, porque essas são as amizades que eles precisam fazer. Dá para entender? Não adianta depois na juventude, pastor, ajuda, pastor. Meu, é agora. É agora que você tem que cuidar. É agora. 85% das pessoas que estão na igreja, a partir dos Estados Unidos, se convertem entre 4 e 14 anos. Para isso, deixar vir a minhas crianças, o caráter cristão é medido por aquilo que somos capazes de fazer pelos que nada podem retribuir. Você viu a oração do menino na hora da oferta? Vocês ouviram? Vocês prestaram atenção? Ele deu a estatística financeira da igreja. Você viu? Eu não combinei nada com ele. Nada, eu só falei, ora. O que eu vou orar, pastor? Ora o que você quiser. Eles estão ligados em tudo. Esse é um dos meninos que eu tenho algumas coisas com ele. Esse menino vai virar. Esse menino vai dar coisa boa. Amém? Esse menino vai dar coisa boa. Escreva o que eu estou dizendo. Eu não sei se eu vou estar vivo para ver. E não vai ficar cobrando ele, tá bom? Esse menino vai dar coisa boa. O Adolfo Paulo vai dizer o seguinte, eu vou ler aqui. Não deixe as crianças esperarem. Não hesitem em trazê-las para as mãos de Jesus. Não conte com mais tarde. Mais tarde, quando forem maior, quando entenderem mais a Bíblia. Já viu essa conversa? Não é mais tarde, é agora. É agora. As crianças podem ser trazidas com plena confiança no poder salvador de Cristo. Porque o reino de Deus rompe as barreiras, inclusive a da idade. Assim como o evangelho alcança mulheres, cobradores de impostos, doentes, endemoniados, gentios, também as crianças podem e devem ser trazidas a Jesus para que Ele as abençoe. É isso, é isso. O tempo é hoje, o tempo é agora. Deixem vir as minhas crianças, receba essas crianças em nome de Jesus. E a partir disso, Jesus traz uma revelação para a gente, seguindo o texto, o verso 15. Digo-lhes a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. E atenção, irmãos, Jesus não diz quem não conquistar o reino. Ele diz quem não receber o reino. Porque o reino é algo que se recebe, não algo que nós alcançamos. E Jesus ainda acrescenta, bastante enfático, nunca entrará nele. Não existe meio termo, não existe um talvez. E é fascinante perceber que numa cultura, como nós falamos isso, onde as crianças elas não tinham importância alguma, Jesus coloca as crianças como um referencial do que significa ser salvo. Jesus inverte a lógica. Para Jesus, o pobre pode ser rico, o último pode ser o primeiro. O que o mundo considera sem valor se torna para ele um exemplo de quem entra no reino de Deus. Porque ele subverte a lógica do poder, da meritocracia, do orgulho. Para ele, ganhar a vida é perder, e perder a vida é ganhar. E quando ele diz, quem não receber o reino de Deus como uma criança, é isso que está em jogo, meus irmãos. Não é sobre a ingenuidade, sobre a inocência ou sobre a pureza infantil, não é isso que Jesus está dizendo. Essas qualidades são bonitas e podem parecer legais, ok, mas não é o foco do texto. E se nós formos resumir o que Jesus está dizendo com essa questão, nós podemos colocar duas realidades. Jesus está falando sobre fé e sobre graça. Em primeiro lugar, fé. Não existe, meus irmãos, ceticismo na criança. A criança não vive desconfiada. A desconfiança é algo que é aprendido com o tempo. A criança vai aprendendo e o mundo vai ensinando ela a desconfiar das coisas, a duvidar.
A incredulidade é adquirida, não é algo natural. O que é natural na criança é a crença. Mesmo sem entender tudo, ela confia. Faça esse exercício hoje, aproveitando o Dia das Crianças. Chega para uma criança pequena e diz assim: nós vamos almoçar fora hoje. Ela não pergunta se tem dinheiro. Ela não pergunta o nome do restaurante. Ela não pergunta se no feriado precisa alocar e reservar uma mesa. Ela simplesmente diz: tá bom. Se bem que as crianças do dia de hoje querem escolher o restaurante, né? Ela crê, meus irmãos. E crê porque sabe que o pai cuida. Essa criança não precisa de explicações, ela confia plenamente antes de compreender. Ser como uma criança é, portanto, Jesus dizendo a nós, é crer. E em segundo lugar, na minha opinião, o ponto mais profundo desse texto é o segundo. A criança não possui um mérito, um senso de mérito. Criança não tem salário, criança não acha que precisa fazer alguma coisa para garantir o almoço, para garantir a janta. Não passa da cabeça da Catarina se vai ter almoço ou se vai ter janta. Ela vive simplesmente confiando de que o papai e a mamãe vai prover. Ela não se preocupa em merecer, ela não tenta conquistar o nosso amor, não imagina que pode perder esse amor se ela fizer algo de errado, ela vive em paz, ainda que consciente, tendo a sabedoria que ela é amada de graça. E esse exatamente é o ponto de Jesus. Mérito não é invenção dos adultos, é um fardo que nós mesmos criamos. A criança, meus irmãos, vive por um princípio que muitos de nós esquecemos: a graça. E não é à toa que Jesus diz: quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Não é conquistar, meus irmãos, mais uma vez, é receber. Receber como quem estende as mãos vazias e aceita o que vem de graça. Lembre-se, meus irmãos, quando você recebeu esse precioso evangelho, todos nós recebemos ele assim, com fé simples, de mãos vazias, mas com o tempo, muitos de nós fomos sofisticando o evangelho. Começamos a querer explicar demais as coisas, a racionalizar, a tornar tudo complexo. E ao fazermos isso, nós deixamos de ser como crianças, porque a gente chama de maturidade o que na verdade é tolice espiritual. Nós passamos a tentar merecer o amor que um dia nos foi dado. Um exercício a você: lembra das festas juninas? Que às vezes tocava uma rocha brega, e na letra da música dizia assim: para receber você tem que adorar. Para receber você tem que adorar. E essa, meus irmãos, infelizmente é a mentalidade de muitos cristãos. A lógica é: se eu quero ser abençoado, o que é que eu preciso fazer? Ou em contrapartida, se eu não quero ser amaldiçoado, o que eu preciso evitar? Que apóstolo que eu preciso seguir? Que santinho que eu preciso ter? Que pai espiritual vai cobrir? Meus irmãos, isso é demoníaco, fuja disso. O evangelho não funciona assim. Só entrará no reino de Deus aquele que entende que não fez absolutamente nada e que tudo foi feito por Deus. A salvação, meus irmãos, não é uma conquista, é uma dádiva. E o que nós aprendemos a dizer no primeiro momento é amém a tudo que o Senhor fez. E quando nós percebemos o amor de Deus por nós, a retribuição a esse amor será não para merecer algo, mas será mais amor, porque eu amo aquele que me amou primeiro. Ilustrar isso para você. De 3 semanas para cá, quando eu consigo acertar o brinquedo ou a exigência da Catarina, ela fica bastante feliz e ela tenta me abraçar e me dar um beijo. E na linguagem infantil, é como se ela dissesse assim para mim: eu sou pai, então eu posso usar disso, né, poeticamente. Você me dá essa liberdade. Papai, você é lindo. Você acertou meu brinquedo. O que ela está fazendo? Ela está reconhecendo o meu amor e responde a esse amor, ainda que de forma simples, desordenada e às vezes bagunçada. Isso é o evangelho, meus irmãos. Saber que o nosso Pai sempre vai cuidar de nós, que Ele sempre vai nos dar tudo que nós precisamos, além daquilo que nós merecemos, e ainda assim termos o privilégio de olhar para Ele e dizer: Pai, o Senhor é lindo. Nós não fazemos isso como quem quer massagear o ego de Deus, Ele não precisa disso, Ele é muito bem resolvido com Ele mesmo, mas porque somos gratos, meus irmãos, porque fomos alcançados pela graça de Deus. É disso que Jesus está dizendo. E que nada, nem ninguém, roube essa verdade do meio do seu coração. E por fim, uma atitude, o nosso quarto ponto.
Essa atitude, o texto diz que em seguida tomou as crianças nos braços, impôs-lhe as mãos e abençoou a criança. Essa atitude de Jesus, de pegar as crianças nos seus braços, impor as mãos e abençoar essas crianças. Historicamente, a igreja tem tido um conflito de gerações, de não pegar as crianças, os mais novos nos braços e abençoar essa nova geração. A igreja, ela tem gerações diferentes. Aqui na frente você está vendo duas gerações diferentes. Você está vendo uma geração que tem uma Bíblia de papel na mão e um outro tem um iPad. São gerações diferentes. Você vê uma geração que é analógica e outra geração que é digital. Essa é a beleza do reino de Deus. A gente precisa conviver juntos, amém? A igreja precisa pegar esses seus braços, acalentar, receber esses e abençoar esses. E, via de regra, a gente tem uma briga de gerações. Alguém já disse, essa estatística é real, de que é a primeira vez na história que o QI dos filhos é menor do que o QI dos pais. Isso é dado científico, isso está acontecendo. E de vez em quando a gente vê algumas pessoas mais experientes, mais velhas, dizendo assim, essa nova geração não vai dar certo. Essa nova geração não vai para frente. Essa nova geração é muito preguiçosa. Essa nova geração acorda 10 horas da manhã. E aí tem uma série de coisas. E a gente compara com a nossa geração. Isso não é novo, isso está na Bíblia, isso já aconteceu no passado. Mas eu tenho para mim, e eu gostaria de sonhar com os irmãos sobre isso, eu tenho para mim que essa próxima geração vai ser muito melhor que a gente. Amém? Eu tenho para mim que os nossos filhos serão muito melhores que a gente. Eles vão mais longe. Quando Jacó estava abençoando seus filhos, que ele teve com Lia, Jacó estava dando a bênção para cada um dos filhos. E é interessante que no texto de Gênesis capítulo 49, verso 14 e 15, Jacó vai abençoar um dos seus filhos chamado Isacar. E Jacó elogia o seu filho. Ele diz o seguinte, Isacar é um jumento forte. Jumento é elogio, na Bíblia aqui, nesse texto. Jacó diz assim, Isacar é um jumento forte que descansa entre 2 sacos de carga. Jacó está dizendo assim, o meu filho é forte, mas ele é preguiçoso. Imagine seu pai te abençoando, colocando a mão na sua cabeça e falando que Deus abençoe esse vagabundo porque ele é preguiçoso. Mas ele é forte. Né? Mas não só isso, a bênção sobre Isacar continua mais pesada ainda, porque no verso 15 ele diz assim, quando vir como o campo é bom e como a terra é agradável, curvará seu ombro para a carga e sujeitará o trabalho de força. Ele está dizendo assim, meu filho é forte, é preguiçoso e ainda vai trabalhar de graça para os outros. Que bênção, hein? Que bênção. Talvez a gente olhe para essa geração dessa maneira, porque eles não estão tendo as privações que a gente tinha. Mas deixa eu falar sobre a descendência de Isacar. Texto de 1 Crônicas 12, 32. A descendência de Isacar. Isacar era conhecido como? Forte, preguiçoso e que ia ser empregado dos outros. Você lembra disso? Essa é a bênção do pai. Deixa eu ler aqui a descendência de Isacar. 1 Crônicas 12, 32. Da tribo de Isacar, chefe dos seus parentes, todos eles, entendiam bem os acontecimentos daquele tempo e sabia qual era o melhor caminho para Israel seguir. O pai era forte, preguiçoso e trabalhava de graça para os outros. Os filhos sabiam ler o cenário e criar estratégias para que Israel pudesse ser bem-sucedido. Percebe? Deus pode mudar de uma geração para outra aquela geração. Eu creio que Deus pode mandar uma geração muito melhor para a gente, amém? Aqui está o exemplo. E eu encerro uma citação no Novo, um ano antigo no Novo Testamento. Você lembra em Atos capítulo 20, quando Paulo vai pregar e aquele jovem dorme na janela? Eutico, lembra dessa história? Paulo está pregando e o sermão de Paulo era igual ao meu, comprido e chato. Sermão espada. E Paulo está pregando e aquele rapaz dorme e cai. É interessante que há uma linguagem por aí sobre os prazeres do mundo. O mundo não te dá prazer, o mundo te dá algumas coisas e depois cobra a fatura. Prazer você tem na presença de Deus. Amém? Prazer você tem na presença de Deus. O que o mundo te dá, ele vai te cobrar. E vai te cobrar caro e possivelmente algumas coisas é irreversível.
Aquele jovem estava no culto, Paulo está pregando, ele cai. Toda vez que a gente cai da janela para fora da igreja, a gente morre. Quando a gente cai da janela para dentro, dá para consertar. Estão entendendo o que eu quero dizer? O que é que Paulo fez com aquele rapaz? Ele não chegou para aquele rapaz e falou assim, essa geração não presta. Essa geração só sabe mexer no celular. Essa geração só sabe... Paulo não fez isso. O texto de Atos capítulo 20 diz que Paulo se aproximou e orou, e aquele menino foi? Aquele menino foi? Aquele menino foi? Eu posso ficar aqui até 18h30, não tem problema. Aquele menino foi o quê? Ressuscitado. Aí é um princípio. Não tente cair da igreja para fora que tu vai morrer. Quando você cai para dentro da igreja, tem como te consertar. Cuidado onde você quer cair. Segundo, aqueles que a gente acha que não é igual à nossa geração, antes de criticar, a gente precisa aproximar e orar por eles. É o que Paulo fez. Paulo aproximou, entendeu as dores, e Paulo fez o quê? Orou. Por que eu chamei vocês para orar aqui na frente pelas crianças? Porque a gente precisa aproximar. A gente precisa impor as mãos. E a gente precisa orar. Para que eles tenham vida e tenham vida em mudança. O Senhor. Quem sabe, meus irmãos, ao ouvir todas essas coisas que a gente compartilhou com vocês, você se lembre do tempo que você conheceu Jesus. Você se lembra do tempo onde tudo era novo, quando você tinha vontade de falar do amor dele para todo mundo, quando você se emocionava, quando você chorava de gratidão em virtude daquele que ele fez por nós, por você. E aí vem a pergunta nossa, né? O que é que aconteceu? E eu tenho um palpite. Você acha que você amadureceu, mas talvez você só tenha ficado um pouquinho mais cético. Como todo mundo adulto fica. E eu me incluo nisso. Talvez, ao invés de viver uma relação pura e confiante com Jesus, você tenha passado a racionalizar demais, a questionar, a se proteger demais. Eu não vou amar de novo, porque amar requer se machucar. Antes tudo era novo. Antes tudo era precioso. Agora você conheceu demais. Você perdeu o encanto. Você perdeu o assombro desse Cristo. Antes você não tinha vergonha de adorar. Agora você está aí no seu banco cheio de reservas. Mas Jesus nessa manhã está dizendo a nós, quem não recebeu o reino de Deus como uma criança, nunca entrará por ele. Ser como criança, meus irmãos, no Evangelho, não é ser infantil, não é ser o bobo da corte, mas é ter uma fé simples, é ter um coração disposto, e é reconhecermos, sobretudo, que tudo é pela graça de Deus. Que o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensine a viver assim, amém? De coração aberto, de mãos vazias e com os nossos olhos fixos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Se você puder curvar a tua cabeça, fechar os teus olhos, nós vamos a Deus em oração. O louvor pode vir aqui na frente, para a gente cantar também ao Senhor junto.